Bom dia, superabundas! Tudo bem com vocês? Já estou aqui, ó, com o meu shampoozinho que eu ensinei pra vocês, lavando a segunda vez já com ele. Esperar 15 minutos. E aí, como que vocês estão? Domingo, né? Então, vou fazer unha, revisar meu livro que eu ainda não revisei, preparar a minha próxima semana e fazer o que tiver que fazer, né? Porque é assim que a gente vive, né? No domingo, fazendo aquilo que a gente não fez na semana. E vocês, como que estão nesse domingão aí? O que vai ser o almoço de vocês? Agora já é quase meio-dia, já tomei café, só não mostrei pra vocês, né? E daqui a pouco eu vou pôr o cabelo pra fazer hidratação e a gente senta pra conversar um pouquinho, né? Ou seja, eu sento pra conversar com vocês. Certo, pessoal? Então agora eu vou passar o creme aqui no cabelo. Eu fiz um creme com maisena, né? Tá morninha ainda. Vou passar no cabelo. Enquanto eu vou passando, a gente vai conversando. Gente, é o seguinte, né? Estamos aqui no mês de outubro, no final do mês a gente tem segundo turno, né? Entre Bolsonaro e Lula. E eu quero falar com vocês um pouco sobre a minha opinião quanto a isso e me posicionar, né? Mas antes, deixa eu falar pra você, cara, não é porque você vai votar no Lula ou vai votar no Bolsonaro que a gente tem que deixar de conversar, a gente tem que deixar de ser amigos. Assim, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Só que é importante que você entenda que a minha opinião pode divergir da sua. Assim, quando a gente também trabalha com a questão da fé, né? Então, você tem a sua fé, você vai na igreja católica, você vai na Umbanda, você vai no Candomblé, eu vou na igreja protestante, eu sou mormon e sou judia, né? Sou muçulmana, né? Então depende aí da sua religião. O importante é que a gente aprenda a respeitar a opinião dos outros, né? E basicamente o que acontece? A gente tá vivendo um golpe, tá? De mídias, né? Um monte de fake news sendo levantados de ambos os lados, ou seja, tanto contra o Bolsonaro quanto contra o Lula, né? Um monte de fake news e um monte de gente sendo divididas. E eu vou explicar uma coisa para vocês, e até por isso que talvez o meu vídeo aqui no YouTube seja barrado, né? Segregação, né? Ou seja, divisão, separar as pessoas, leva à manipulação. Quanto mais você for separado, quanto mais você for fechado com aquela sua ideia, com aquela sua ideologia, e você se limita a ouvir a opinião dos outros, a ouvir os fatos, a conhecer, a buscar, porque você está fechado com aquela opinião da qual você acredita, e você não abre a sua mente para poder ver os pontos positivos e negativos do outro lado, né? Ou seja, segrega, você se divide, você não consegue conversar com seu próximo a respeito de nada, você é manipulado, tá? Então, a partir do momento que você é manipulado, você acaba sendo ignorante, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. A gente tá vivendo uma guerra midiática de segregação. Então, o país está dividido entre Lula e Bolsonaro, né? O país está completamente dividido. E ninguém tem estudado os pontos positivos e os pontos negativos, né? E tem apoiado uma pessoa ou a outra pessoa por causa das suas crenças, por causa dos seus motivos. E tá tudo bem, né? Você pode discordar de mim, eu posso discordar de você. O importante é que a gente comece a observar os lados positivos e os lados negativos dessa situação. Porque quando a gente se fecha com um lado só e não quer ouvir o outro dialogar, aí a gente começa a replicar falsas notícias, fake news e tudo mais, a gente acaba sendo ignorante. Por que eu tô dizendo isso, gente? Não é a primeira vez que eu vejo pessoas discutindo quem vai votar com Bolsonaro, quem vai votar em Lula. E
sem deixar o outro argumentar, né? Então as pessoas têm falado as opiniões delas e o outro não deixa a pessoa comentar. Então deixa eu explicar melhor, só exemplificar, né? Eu falo, vou votar no Lula, e aí eu não deixo você que falou que vai votar no Bolsonaro falar por que você vai votar no Bolsonaro, quais suas opiniões, para que você vote no Bolsonaro. E eu fico, não, é porque ele é ladrão, ele é homicida, ele é genocida, e lá, aquele discurso fechado, e eu não escuto a sua opinião. Da mesma forma, eu falo, vou votar no Bolsonaro, você fica com seu discurso fechado pró-Lula e não deixa eu falar a minha opinião. E isso gera brigas, gera conflitos, e ninguém consegue pensar, entende? Então, isso tem que parar, porque a gente tem que, nesse momento, pensar. Então, para ajudar a gente a pensar, né, para ajudar vocês também, vamos colocar um pós e um contra, vamos fazer uma lista, vamos ver qual é o melhor, qual é o pior, porque existe um melhor e um pior, tá? E como é que você faz isso? Estudando seus adversários, estudando seus candidatos, né? Então, a gente tem Bolsonaro, que já tá na presidência, né? Ele não teve culpa, gente, de ter uma pandemia no meio do mandato dele, né? E essa pandemia afetou o mundo inteiro, ou seja, o brasileiro tem que parar de olhar para o próprio umbigo achando que a crise de inflação tá só no Brasil, não, é global, tá? É mundial. Geopoliticamente falando, os Estados Unidos tá perdendo para a China, a inflação está crescendo no mundo inteiro, os estadunidenses estão reclamando da inflação muito alta, os britânicos estão reclamando da inflação muito alta, a China está passando por uma crise de economia muito grande também, porque falta água, simplesmente água, né? O nível de calor que estava tendo na China estava fazendo com que eles tentassem criar até chuva artificial para ver se conseguia manter o funcionamento das fábricas no nível que eles estão passando por crises econômicas. Fora isso, a gente tem guerra, né? A gente tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, que não terminou ainda. A gente tem, isso impacta diretamente com o preço do gás. A gente tem China e Taiwan querendo entrar em guerra ali, uma discussão que a gente não sabe se vai para frente, se vai para trás. Isso impacta diretamente na economia. Então, tudo que tem esses problemas impactam na economia. Isso sem falar nos problemas já de natureza, né? Então, furacões, terremotos, secas, enchentes, tudo isso modifica ou não o preço das coisas, tá? Então, desculpa, o presidente não teve culpa de ter uma pandemia que impactou globalmente o mundo no meio do mandato dele. Não é culpa dele a inflação, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o Lula entrar agora, o Lula não vai conseguir controlar isso. Não é pegando dinheiro e injetando dinheiro de empréstimos, de comitês internacionais dentro do país que vai diminuir a inflação. Muito pelo contrário, a gente vai aumentar um déficit, uma dívida externa que a gente tem que pagar. E aí você vai continuar pagando mais imposto. Mesmo que no primeiro momento você tenha uma redução do preço do produto, depois você vai continuar pagando mais imposto, e aí você continua em dívida sem poder crescer, tá? Então, independente de quem entrar, o problema tá muito sério, não só no Brasil, tá? No mundo. Então, vamos lá, continuando, né? Então, a gente tem um candidato, como o Lula, que ele foi preso. Ah, mas ele foi preso, mas foi absolvido, né? Não foi condenado. Gente, se no Brasil se regulamentasse a lei, né, se você cumprisse a lei, ele não poderia nem ser candidato, porque ele foi fichado, entende? Mas ele decidiu voltar, né? E aí a gente começa a pensar, poxa, como é que esse cara conseguiu voltar a se candidatar com uma lei anticorrupção, de ficha limpa, que o cara conseguiu, sabe? Você começa a pensar, poxa, mas tudo bem, ele roubou, mas ele deu. Cara, ele roubou e ele deu. Mas o tanto de dinheiro que ele roubou, se ele tivesse sido um bom presidente, a gente não estaria tão ruim quanto está hoje, entende? A gente já teria conseguido, por exemplo, pagar a dívida externa. A gente já teria conseguido, por exemplo,
ter vários empreendimentos e várias coisas aqui no Brasil concluídas. Ele abriu muitas portas e ele foi muito boa vizinhança, fez amizade com várias pessoas. Só que o que adianta fazer várias amizades com várias pessoas e ajudar os países de fora e o seu próprio país você não ajudar? Deixar obras lá paradas e gastar milhões em obras que foram lavadas de dinheiro com lava-jato, sabe? Aí entra um presidente que encontrou a bagunça toda e ele começou a tentar arrumar. E aí as pessoas começam a falar, não, coitado, né? Tá estragando o Brasil, tá? Isso é aquilo. Por quê? Porque você já tá acostumado a viver da migalha, entendeu? E aí você começa a viver dessa migalha e acha que aquilo dali tem que sustentar. E o presidente não quer isso. O presidente quer que você, como cidadão, se sustente por suas próprias pernas. É isso que ele tem pregado, né? O brasileiro, infelizmente, ainda não está pronto para isso. O brasileiro, por isso que cai nas conversas de candidatura de Lula, que fala que vai abaixar o preço da picanha. E aí o povo vai à loucura porque vai comer picanha. Cara, tu não vai comer picanha, tá? Então, fica muito meio claro, assim, que eu sou bolsonarista, tá? Nesse segundo turno não tem como fugir. Eu sou bolsonarista, vou votar pro Bolsonaro, sim. Eu vou votar pro Bolsonaro, gente, porque não tem como votar numa pessoa que não condiz com as minhas ideologias, tá? Com aquilo que eu acredito que é valor para minha vida. Primeiro, o Lula, ele é socialista, comunista, fechado com o Hugo Chávez, comunismo, tá? E se o próprio presidente do partido do PT saiu do PT falando que o PT não é mais o partido da qual ele desenvolveu, ele fundou, né? Então é porque tem coisa acontecendo da qual nem o próprio presidente do partido estava apoiando, né? Então eu não fecho com comunista. O comunista para mim tá errado, tá? O comunismo para mim é errado e eu não fecho com isso. Ponto, acabou. Se você gosta, se você apoia, se você acha que é uma ideia bacana, legal. É a sua opinião, é a minha. Mas eu não vou dar o meu voto para ele. Segundo, eu não dou o voto para quem é a favor do aborto. Apesar de muitos anos eu ter entendido que o aborto era, sim, uma questão de saúde pública, né? Eu fui estudar sobre o tema e eu entendi o seguinte também. No Brasil, o aborto é legalizado para 3 casos em específico. O estupro, né? Que realmente é condizente ser assim, né? Você não tem que segurar no seu ventre um filho da qual você não planejou, você não queria. Depois a gente tem quando o aborto é legalizado, quando a mulher ela pode sofrer algum tipo de problema na gravidez, um feto já tem algum tipo de problema, né? Tem mais uma situação que eu não vou me recordar agora, mas são 3 situações que é legalizado no aborto que cobre uma questão pública. Agora, você vai lá, dá, né? Vou falar num termo meio que rasgado mesmo. Você vai lá, dá, abre as pernas, não se previne, porque métodos contraceptivos tem um monte, e aí depois você vem falar, te fazer de vítima e querer matar uma vida inocente. Pra mim isso não cola, tá? Então, ele é a favor do aborto e eu não sou. Então, eu não vou aprovar, né? Eu não vou dar o meu voto para uma pessoa que é a favor do aborto. Ou seja, que é contra aquilo que eu acredito, tá? Então, não rola pra mim. Então, já são 2 pontos contras. Tá vendo como a gente faz uma lista de contras a favor? Eu estou dando a minha lista pra vocês. Se vocês concordarem com ela, bem, senão também bem, entendeu? Eu não vou deixar de ser amigo de uma pessoa que votou no PT. Por quê? Porque a sua lista foi mais a favor do Lula. E tá tudo bem, entendeu? Eu não vou deixar de falar com você, eu não vou deixar de trabalhar com você, eu não vou deixar de conversar com você. Só que eu não posso também deixar que você acredite que a sua lista é a melhor coisa. Não, porque na minha opinião, a sua lista de pós a favor de Lula não condiz com as minhas listas a favor de Bolsonaro. Por quê? Porque nesse momento é a melhor opção, tá? Tanto que a gente pode ver o estado de Roraima, por exemplo, teve o maior número de votos para o Bolsonaro. Por quê? Porque eles sabem o que acontece na Venezuela, né?
Eles recebem os venezuelanos passando fome, necessidade e aquela coisa toda que o comunismo quer trazer. Então, sim, tá? Pós e contras, façam sua lista. Eu fiz a minha, entendeu? E eu poderia elencar vários outros pontos aqui, mas o vídeo vai ficar grande e eu nem comecei a hidratar o cabelo. Olha só, eu já me empolguei. Eu nem comecei a hidratar o cabelo ainda. Tem que fazer a sua lista para você saber. Agora, não fica replicando fake news, né? Ah, é que o Lula foi é do candomblé, foi ungido por Exu. Ah, e que o Bolsonaro foi no templo maçom. Cara, sinceramente, eles são pessoas públicas. Viviane, que sou besta pra caramba, né? Iria, entendeu? Por quê? Porque eu quero o voto dessas pessoas. Porque o Estado é laico. Se o Estado é laico, independente das pessoas, o Estado não tem que se envolver com questões religiosas. No entanto, as pessoas da qual praticam determinadas religiões precisam votar, entendeu? Então, sim, eu iria, eu como presidente ou como uma candidata à presidência, eu iria num culto evangélico, eu iria numa missa católica, eu iria num templo maçom, eu iria. Por quê? Porque eu tenho que me conectar com pessoas, eu tenho que falar para as pessoas sobre os meus planos, eu tenho que conseguir redes de apoio. Então, sim, eu iria. Então, tanto faz, isso daí é idiotice. Fica falando que isso daqui é isso aqui é aquilo outro, porque tanto um quanto o outro precisam ir, entendeu? O Lula precisa ir nesses templos, nessas casas de orações, nesses lugares, assim como o Bolsonaro, entendeu? É idiotice você ficar falando de um e de outro que eles estão negando, que estão enganando as pessoas e não sei o que, das quantas. Porque ambos precisam ir, eles precisam de voto. Assim como ambos andam no meio da favela. E a gente só vê eles andando no meio da favela no tempo de eleição. Gente, é voto, eles estão atrás de voto, eles estão atrás de confiança do povo, eles estão atrás de falar, olha, você precisa votar em mim. Entendeu? Isso daqui é uma corrida, entendeu? Uma corrida para encontrar o ganhador. Quem é o ganhador? Aquele que vai se tornar presidente. Só que existe uma coisa, aquele que vai se tornar presidente, ele vai ao menos tentar levar o Brasil, estruturar o Brasil, ou ele vai terminar de roubar o Brasil, né? E dar dinheiro para outros países e aumentar a dívida externa do brasileiro, enquanto os ricos saem do Brasil, deixam de investir no Brasil, e o pobre, assim como você e eu, que está aqui, né? Porque eu também sou pobre, vai ficar aí tendo que matar cachorro para comer. Entende? Eu vejo que a melhor posição não é votar a favor do Lula. Ele foi um bom presidente quando ele entrou nos 4 primeiros anos do primeiro mandato dele. Ele fez o que nenhum outro presidente tinha feito. Ele injetou dinheiro no norte do nosso país, o que deu com que a gente fizesse um crescimento muito bom. Mas hoje ele não é mais uma opção válida. Primeiro porque ele tá lá de uma maneira ilegal, para mim, é ilegal, tá? E segundo, porque ele tá fechado com uma coisa da qual eu não acredito e não apoio. Então é isso, gente. Né? Então, falando um pouco sobre política, eu tô dando a minha opinião, mas eu tô dando a minha opinião para explicar para vocês o seguinte, né? Essa minha opinião é como eu vejo as coisas, para quem eu vou votar, mas isso não significa que você, que vai votar pro Lula, vou parar de falar com você, vou brigar com você, vou discutir com você, entendeu? Cara, me traga os argumentos bons, me traga as coisas boas que ele tem dito que vai fazer, mas de argumentos mesmo, né? Não me traga argumentos que fala assim, ele vai diminuir a inflação pegando empréstimo. Eu nunca vi isso, né? A mesma coisa você, vira lá, você tem 30 dívidas lá no empréstimo, quitar todas essas 30 dívidas e vou ficar pagando juros absurdos de 3,5% acima da taxa Selic. Opção sua. Você vai diminuir todas as outras dívidas e ficar com uma só que uma que compensa por todas as outras. Entende? Então, me mostra o seu argumento. Eu tô aqui para aprender também. Né? Então, me mostra o seu argumento, me fala por que é, né? E para com esses negocinhos de ficar criando fake news e de não querer ouvir o outro
entender o que o outro tá dizendo, explicando, falando, tá? Para de se agregar, porque a gente tá lutando por um país, o seu país, o meu país. Independente de quem estiver lá, quem vai estar aqui dentro depois, lutando para sobreviver, vai ser você e vai ser eu. Entende? Seja com o Bolsonaro, seja com o Lula, seja com qualquer outro presidente que estiver lá, quem vai estar lutando a favor de viver do povo mesmo, é você e eu. É você e eu que vai estar acordando 5 horas da manhã para correr risco no meio da rua para bandido te pegar e te matar porque você não tem R$ 2 para dar para ele. Como diz o pastor Cláudio Duarte, para quem você vai, para onde você vai mandar seu filho? Para os Estados Unidos ou para Cuba? Né? Começa a pensar sobre isso, que talvez você consiga entender que não tem um jeito bom, né? Pelo menos na minha opinião, de apoiar Lula dessa vez, tá? Dessa vez, veja bem, dessa vez. Não estou dizendo que ele já não foi um bom presidente, se ele já não fez um trabalho bom, entendeu? Mas dessa vez não tem como apoiar o Lula, tá bom? Então vamos lá, passando aqui, né? Você vai passar o seu creme e vai enluvar o cabelo, né? Até ele esquentar na sua mão. Diz que esse daqui com a amido de milho, gente, maisena, né? A gente chama de maisena. Diz que esse aqui com maisena ajuda a hidratar o cabelo e porque traz aminoácidos que tem na maisena e ajuda a manter o cabelo com brilho, maciez, né? Então eu coloquei aqui e aí o creme que eu coloquei para misturar junto foi um creme de abacate, que é rico em óleos, né, vitaminas e tal. Aí eu misturei tudo. Então você faz um mingauzinho. Você pode fazer um mingauzinho com leite, eu fiz com água mesmo, não tem problema. E aí misturar o creme. É importante aplicar enquanto ainda tá meio quentinho, né? O meu já tá meio frio porque eu fiquei conversando 20 minutos. Mas é isso, né? Então, recado dado, eu vou terminar aqui e a gente continua depois.